Olá! Nessa segunda parte de virologia, vamos ver algumas doenças virais. A primeira é a gripe. A gripe está relacionada com epidemias anuais e, de tempos em tempos, pandemias. O vírus que provoca a gripe é da família do ortomixovírus e é o vírus influenza, que tem o tipo A, o B e o C. O mais famoso em doenças nos seres humanos é o influenza tipo A, que a gente teve anos atrás e ainda tem circulando o influenza tipo A, H1N1, que já tem vacina há alguns anos, né? Transmissão, então, através de aerossóis, que são aquele spray gerado durante principalmente o espirro e a tosse, e através de fomites, ou seja, é por via indireta, quando o indivíduo que espirrou, né, contaminou a mão, passou a mão no nariz, ele toca qualquer objeto inanimado, né? Isso é o foaming, pode ser a superfície da mesa, pode ser uma xícara, pode ser o celular, e aí ali se contamina com as partículas virais do influenza e a próxima pessoa que tocar naquela superfície pode ser contaminada. É um vírus que tem alta taxa de mutação, é por isso que todos os anos precisa de uma vacina nova. O seu envelope, então ele é um vírus envelopado, tem duas espículas, duas glicoproteínas, hemaglutinina e neuraminidase. Por isso, por exemplo, que é H1N1. Sintoma da gripe, nós sabemos, né? Febre alta, dor muscular, pode ter dor de cabeça, essa dor muscular gera fraqueza, dor de garganta e depois pode ficar uma tosse persistente. O problema da gripe, principalmente idosos, é a pneumonia, porque o pulmão se enche de secreção e aquilo pode virar um meio de cultura para bactérias. Então, normalmente, é uma pneumonia, é secundária à gripe. Por isso, a importância da vacinação dos idosos. Vamos ver as hepatites virais, né? Nós temos classicamente esses 5 tipos de vírus: HAV, HBV, HIV, HDV, HCV. Então, é vírus da hepatite A, vírus da hepatite B. O único aqui que é vírus de DNA é o vírus da hepatite B. O HAV e o HIV, a transmissão é fecal-oral. Os outros vírus, HBV, HDV, HCV, nós vamos ver em detalhes, mas principalmente através do sangue contaminado. De maneira geral, as hepatites virais podem ser assintomáticas, a pessoa não tem sintoma nenhum, nem sabe que foi infectada, e ela pode ser sintomática. O quadro mais relacionado com a hepatite é a icterícia, é quando a pele e as mucosas, aqui fica mais visualizado na conjuntiva do olho, ficam amareladas. A pessoa vai ficar com a urina escura e as fezes esbranquiçadas. A hepatite pode ter aquele quadro agudo, mas a infecção pode persistir. E aí nós vamos ter a hepatite crônica. Por exemplo, a hepatite A nunca vai cronificar, mas a hepatite B e a hepatite C podem cronificar. O problema da hepatite crônica é que os hepatócitos continuam sendo infectados pelo vírus, provocando a morte deles, né? E aí, na evolução do quadro, pode tantos hepatócitos mortos, esses hepatócitos mortos são substituídos por fibra colágena, por tecido conjuntivo, que não tem a função do hepatócito, da célula hepática, e aqui a gente tem um quadro de cirrose hepática. Hepatite A, como eu falei para vocês, HAV, é um vírus de RNA e a transmissão é fecal-oral. Então, ele é eliminado pelas fezes e, de alguma maneira, chega na água de beber, na água de abastecimento público e vai infectar uma nova pessoa. Está relacionado com epidemias, principalmente em áreas que não têm saneamento básico. Normalmente a evolução é benigna, a pessoa se infecta, ela pode ter ou não sintomas, a grande maioria das pessoas vai ter a cura espontânea e apenas 1% vai ter hepatite fulminante, que vai levar à morte. Hepatite B, HBV, vírus de DNA, transmissão muito completa por sangue, líquidos orgânicos, como saliva, muco, sêmen, por relações sexuais, e a transmissão vertical, que é de mãe para filho. Pode ser
pela placenta, então para o feto, pode ser no momento do parto ou pode ser após o parto pelo leite materno. E é interessante que num acidente com, por exemplo, com material pérfuro-cortante que tenha sangue, a gente tem maior risco de contágio pelo HBV que pelo HIV. Por isso que todo profissional da área da saúde precisa tomar vacina. A vacina está presente no SUS, é gratuita e agora já faz parte do esquema de vacinação das crianças. Hepatite B, 1% das pessoas têm a forma fulminante, morrem. 90% das pessoas se infectam e se curam espontaneamente. E 9% das pessoas têm hepatite crônica, ou seja, infecção persiste. Essas pessoas tendem a evoluir para cirrose hepática e podem desenvolver o câncer de fígado. Hepatite C, HCV, é um vírus de RNA, principalmente transmissão parenteral, ou seja, através de sangue contaminado. O grande problema é que não existe vacina. A maioria dos casos das pessoas que são infectadas por esse vírus, manifestações clínicas não existem, mas o grande problema é que ele tem uma tendência a dar origem à hepatite crônica, 50% dos casos. Infecção pelo HIV, a gente viu que o HIV é um vírus de RNA e é um retrovírus. Transmissão pelo sangue contaminado, né? Pode ser por transfusão, agulhas contaminadas, acidente com instrumentos pérfuro-cortantes relacionados aos profissionais da saúde, transmissão sexual e transmissão vertical. Vertical, mais uma vez, de mãe para filho, e pode ser também pelo HIV via placenta. Então, a gestante, o HIV via placenta chega no feto. Pode ser no momento do parto, por isso que é preconizado a cesariana e não o parto normal, para a criança não entrar em contato com o sangue da mãe. E após o nascimento, via leite materno. A mãe não pode amamentar a criança, então, porque o leite materno está contaminado. O alvo do HIV, nós já vimos na outra aula, que é o famoso linfócito T auxiliar, que é o TCD4 positivo. O HIV vai matando o T auxiliar aos poucos, e isso vai induzir no indivíduo uma imunossupressão. Quando essa imunossupressão for bem severa, o paciente HIV positivo entra na fase chamada AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, preste atenção. O paciente HIV positivo, ele só chega na AIDS quando ele tiver uma imunossupressão significativa. Então, a AIDS é a fase final da infecção pelo HIV. Ela é marcada pela presença de infecções oportunistas, como candidose, herpes, toxoplasmose e tuberculose. Essa tuberculose pode ser causada até por micobactérias diferentes do Mycobacterium tuberculosis. E aí é típico da AIDS o surgimento de neoplasias malignas, como o famoso sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia de célula endotelial e caracterizada por manchas marrons azuladas na pele, podendo acontecer também na mucosa bucal. Aqui eu trouxe para vocês uma foto para lembrar da candidíase, né, causada por leveduras do gênero Cândida, que são oportunistas. Então, se o indivíduo está tendo uma imunossupressão, existe uma maior chance do desenvolvimento de candidíase ou candidose. Aqui essas placas brancas na orofaringe, aqui na úvula, né? Aqui lá no final da garganta, é chamada de candidose pseudomembranosa, essas placas brancas. O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV tem testes de triagem, é o famoso teste ELISA, e tem agora no SUS, nos UBSs, os testes rápidos para HIV. Mas não pode dar o resultado a partir desses testes de triagem. A confirmação vai vir através do PCR específico para HIV ou por uma técnica chamada Western blot.
Vamos falar também do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA pertencente à família dos beta-coronavírus. Na verdade, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, só em 1965, que o vírus foi denominado coronavírus. Você já sabe, né? Em decorrência do perfil dele na microscopia eletrônica, que lembrava uma coroa. O coronavírus foi se tornando cada vez mais importante porque foram surgindo cepas virais mutantes. Em 2002, surgiu na China um vírus que foi chamado de SARS-CoV, que provoca provoca uma doença respiratória e tem como complicação o SARS. SARS é Síndrome Respiratória Aguda Grave. 10 anos depois, 2012, um novo tipo viral foi chamado de MERS-CoV, que provoca a doença chamada MERS. Ele surgiu no Oriente Médio, então foi chamado de Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E aí, em 2020, na verdade, no final de 2019, surgiu na China um novo tipo viral, que foi denominado de SARS-CoV-2, que provoca, nós sabemos, manifestações respiratórias, como dificuldade para respirar, e tem um quadro clínico variável, mas poderia estar presente febre, tosse, e tem como complicação a síndrome respiratória aguda grave. Né? A doença que ele provoca foi chamada de Covid-19. Transmissão por aerossóis, né? Aquele spray que é gerado durante tosse e o espirro, mas pode ser até gerado durante a fala. As gotículas respiratórias podem ser também contaminadas e provocar infecção. E, principalmente, a transmissão indireta, quando o indivíduo que está doente, tá? Na verdade, ele pode estar doente ou infectado, que tem indivíduos sem sintomas, né? Teve indivíduos sem sintomas. Então, mas ele estava eliminando o vírus. Quando ele toca nas superfícies, essas superfícies podem estar contaminadas e isso vai propiciar a contaminação de uma outra pessoa. Diagnóstico laboratorial, RT-PCR, e o surgimento e a aplicação de testes rápidos. O RT-PCR no início da infecção e depois pode ser utilizado, e os testes rápidos a partir do 8º dia da infecção. E teste rápido está relacionado com a detecção de anticorpo contra o SARS-CoV-2. Medida de prevenção, né? Foi intensamente divulgada. Higienização das mãos. Lembrando que o vírus SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. Então, como qualquer vírus envelopado, não resiste ao sabão. Então, era a importância da lavagem das mãos, que provocou uma revolução mundial, que todo mundo redescobriu a higienização das mãos. Na falta de água e sabão, o uso de álcool gel. Limpeza das superfícies e objetos, porque esses objetos, essas superfícies podem ter sido tocadas por uma pessoa que está infectada ou doente. Quando o indivíduo está com a doença, ele precisa ser isolado, então o isolamento dos doentes é uma medida preventiva para que não ocorra a disseminação da doença, e o uso de máscara, porque você impede a eliminação de gotículas respiratórias, dos aerossóis, então você previne a contaminação de uma outra pessoa. O Ministério da Saúde circulou esse esquema, né? essa figura que falava justamente como prevenir o contágio. Né? Então, lava as mãos com água, sabão ou álcool em gel. Aqui tem aquela etiqueta de como espirrar, né? Então a gente nunca mais vai espirrar na mão, só se essa mão tiver um lenço descartável. Se for espirrar, espirra de máscara, ou então espirra no lenço, ou então espirra com a boca e o nariz cobertas.
evitar aglomeração, que ocorreu na época da pandemia, manter os ambientes ventilados e tomar cuidado com os objetos compartilhados. Então, termino aqui essa segunda parte da aula. Encontro vocês no próximo momento. Muito obrigado.